Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, nós vamos falar de um assunto muito complicado, muito polêmico, né? Que foi inclusive algo assim que eu me debati muito, mas depois das minhas pesquisas eu cheguei em uma conclusão. Embora tenha muita gente falado bobagem, misturado os termos tudinho, né? Mas é muito importante fazermos uma separação daquilo que vamos falar hoje. Mas antes, tem esse livro aqui, esse livreto, O Ente e a Essência, do grande filósofo cristão Tomás de Aquino. É esse livro que eu vou beijar hoje. Porque aqui o saber não ocupa lugar. Vamos ao que interessa. Antes disso, você aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, você clica e está participando já. Ative o sininho para quando tiver um novo vídeo, e aí você escolhe Bíblia, livros, filosofia ou assuntos intrigantes. Esses 4 temas faz parte desse canal, porque aqui o saber não ocupa lugar. Então nós vamos ter xenoglossia, xenolalia, glossolalia. Eita confusão danada, né? É uma confusão muito grande. Mas eu resolvi, tudo é a mesma coisa, tá? Falar línguas estranhas. Mas eu vou fazer uma diferença de uma por uma. E nós vamos começar pela xenolalia. Xenolalia, tá? Vamos, embora eu não seja o dono da razão e tenha, mas foi essa aqui a classificação mais correta que eu encontrei. Então vamos para xenolalia. O que é xenolalia? É aquele fenômeno de se falar em línguas estranhas que nunca soube, nunca aprendeu, mas movido pelo Espírito Santo, tá? Então vamos para Atos 2, capítulo 2 de Atos, que diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse, tá? Versículo 6: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar em sua própria língua. Versículo 8: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Então o termo que é usado aqui é dialectos, né? É dialectos, o termo no grego é dialectos. E o versículo 4 está bem claro, eles falaram movidos pelo Espírito Santo, tá? Então, xenolalia, dentro dessa linha de raciocínio que nós estamos percorrendo aqui, é o fenômeno de se falar em línguas movido pelo Espírito Santo, tá? Mas vale a gente registrar, se você ler o texto de Atos, aí tem algumas pessoas aí que gostam de ficar enfeitando, gostam de ficar arrancando argumento não sei de onde, mas quando a Bíblia fala no falar de línguas aqui em Atos, tá bem claro para mim, e eu discuto com qualquer teólogo do mundo, porque aqui é um caso de xenolalia, ou seja, as línguas estranhas, línguas estrangeiras de outros países, de outros dialectos, como o próprio termo no grego fala, movido pelo Espírito, e aqui é aquele falar em línguas para o pecador, para o ímpio, para aquele que não conhece, tá? Isso aí está bem claro, o texto, todo o capítulo 2 está bem claro que se trata desse momento de falar em línguas estrangeiras, né? Não línguas espirituais, mas línguas estrangeiras para aquele que não conhece a Cristo, porque o movimento de línguas é um movimento para a igreja, não é para Israel, não é do Antigo Testamento, mas existem profecias, tanto em Deuteronômio quanto em Isaías, falando desse momento. E aqui a gente não nem discutir a questão das línguas, se é, se não é e tal. Aqui eu só quero fazer a diferenciação que batia na minha mente esse negócio, me atrapalhava muito de eu entender, de eu sistematizar. Então, xenolalia, seguindo essa linha é o falar em línguas para os
pecadores. Tá? Agora nós vamos para glossolalia. Glossolalia é o fenômeno de se falar em línguas estranhas, línguas que não se conhece, mas que são línguas espirituais. Não é grego, não é alemão, não é não sei o que, são línguas espirituais. E aí tem aquela questão de língua dos anjos. Não interessa se é língua dos anjos, se não é, se o pessoal tenta desmistificar esse texto. Romanos 8, 26 também. Para mim não interessa se eles matam, tentam desargumentar. O que importa é que está bem claro na Bíblia que existe esse segundo momento, a qual nós estamos diferenciando aqui com glossolalia, que é o fenômeno de se falar em línguas espirituais. Então não confunda. Lá em Atos, as línguas eram para o pecador. Aqui em Coríntios, a língua é entre eu e Deus, ou entre eu e os que já conhecem a Cristo, havendo interpretação. Então vamos. E o termo usado aqui é glossa, não é dialectos. Tá? O termo é glossa. Embora esse termo glossa ele seja usado também para outras coisas, é aí que confunde muito. Mas nós estamos tentando diferenciar aqui, tá? 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens. Veja bem, não fala. Lá ele estava falando a homens, mas aqui ele estava falando não a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém que profetizar, pois quem profetiza é superior que fala em outras línguas, salvo se interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, a glossolalia é o fenômeno de se falar em línguas estranhas, que não são humanas, são línguas divinas. Está bem claro isso aí, e Paulo ainda fala mais em outras partes sobre essa questão, tá? Agora nós vamos falar de xenoglossia, que é outra situação. Xenoglossia é o fenômeno de se falar em línguas que nunca se aprendeu, mas não pelo Espírito. É por algum movimento, é por alguma situação drástica. E isto é um objeto de estudo da ciência. Os cientistas estão se debatendo. Embora eu, como teólogo, particularmente, não descarto a ação espiritual. Não descarto essa ação espiritual, principalmente a ação dos demônios nesse caso, tá? Eu não descarto. Mas não tenho base bíblica para falar isso, então a gente não vai prosseguir. Então a xenoglossia ela acontece geralmente em algumas crises traumáticas. Né? Muitas vezes acidente de trânsito isso acontece. Acidente de trânsito. Às vezes a pessoa sonha. Né? Às vezes, movido por hipnose, também isso acontece. O nosso cérebro é algo que precisa ser muito estudado ainda, tá? Precisa ser muito estudado. Então, os cientistas estão se debatendo, mas já há casos em que, quando acontece uma situação traumática, às vezes perda de entes queridos, uma tristeza muito profunda, muitas vezes até depressão também pode ocorrer isso, essa xenoglossia, que é o fenômeno de se falar outras línguas através de situações dramáticas, terríveis. Não pelo Espírito. O Espírito é xenolalia. Xenolalia, tá? Então, na xenolalia, eu já vi testemunho de pessoas que receberam palavras no alemão, no alto alemão, em árabe, em outras línguas. Ali pelo Espírito, para transmitir alguma coisa. Aqui, uma situação traumática que dá um problema no cérebro e a pessoa começa a falar línguas que elas nunca aprenderam. O caso mais importante, você pode ver, tem um vídeo no YouTube aí que fala de Edivaldson. Edivaldson é um cara em Minas Gerais que não sei o que aconteceu, se foi um sonho, ele começou a falar rapidamente em alemão, inglês e japonês. E aí a reportagem, inclusive, acho que é a reportagem ele está em todo lugar esse cara, mas na Record,
levaram professores dessas 3 línguas para ver se realmente ele não estava imitando, né? Mas não é, isso é um caso psíquico, né? Aí os espíritas pegam e tentam fazer outras viagens malucas também aí. O fato é que nós conhecemos muito pouco sobre o nosso cérebro, tá bom? Mas o objetivo deste vídeo aqui é exatamente delinear, diferenciar caso a caso, para que nós possamos entender, porque é uma coisa que me incomodava muito. Eu falava xenoglossia, xenolalia e não sei o que, e o outro vem e tal. Então eu resolvi eu mesmo fazer essa diferenciação, embora haja contra-argumentações, né? Por exemplo, no caso da glossolalia, eu usei alguns termos que usava a palavra glossa para dar glossolalia, para dar esse termo, mas existem no outro texto também, infelizmente, uso para falar línguas de outros países, também fala o mesmo termo. Então existem problemas, mas foi a melhor maneira que eu achei. Ainda existe um quarto caso, que eu não tenho base bíblica nenhum, que é as línguas satânicas, tá? E eu gosto de contar muito um caso que eu estava numa vigília, e nós estávamos como bons pentecostais, nós estávamos buscando a Deus, orando, e outros uns falando em língua, e outros recebendo o Espírito Santo e caindo, né? Não sei se era de Deus, ali não deu para me julgar, porque eu queria também ter, né? Não sou juiz para ficar julgando tudo. Mas naquele momento aconteceu uma coisa muito estranha. Eu estava sentindo a presença de Deus, embora não tenha caído e tudo mais, eu estava sentindo a presença de Deus. Só que eu ouvi uma voz diferente, uma voz em línguas estranhas. Mas quando aquela voz chegou aos meus ouvidos, eu senti algo estranho dentro de mim. E eu comecei a falar para os irmãos, isso aí não é de Deus, isso aí não é de Deus. E de fato, aquela pessoa estava possuída pelos espíritos demoníacos, que ali os demônios entraram. Então é muito bom a gente saber diferenciar uma coisa ou outra. Portanto, os demônios usam também as línguas estranhas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.